Então vamos trabalhar um pouquinho aqui com esse potro. Vou passar aqui como que você tem que trabalhar no cavalo que está sendo iniciado. A primeira coisa é o que eu tenho que ter no cavalo depois que ele já estiver andando bem, já estiver trotando, se movimentando bem. Eu tenho que ter o controle da velocidade dele. Aqui no redondel eu já vou buscar uma sintonia com esse cavalo. A hora que eu quiser que ele ande no passo, ele tem que andar no passo. A hora que eu pedir para ele aumentar a velocidade, ele manter e já ele respeitar o meu comando, nem acelerar sem eu pedir e também não se antecipar, parar antes da hora. Porque senão, se você ficar parando um cavalo toda hora, ele começa a querer se antecipar e já vai achar que você vai na boca dele parar e começa a dar aquela travada. Então, ó, eu estou deixando meu cavalo no passo. Aí agora eu vou pedir um trote para ele. Ele vai ter que permanecer no trote. Deixa ele no trote aqui. Aí agora eu vou voltar ele no passo. Eu vou tentar usar cada vez menos a rédea, o contato da rédea. Eu vou sentar na sela e ele vai voltar pro passo. Aí eu vou deixar ele um tempo aqui. Vou dar algumas voltas com ele nessa velocidade que ele está aqui, que é no passo, no caso. E vou voltar ele pro trote. Agora eu vou exigir um pouquinho mais desse cavalo. Eu vou já jogar ele no galope. Esse aqui já tá um cavalo já um tempo iniciado. Então eu já consigo pedir um trote, um galope para ele. Aí vou deixar ele no galope. Agora eu vou voltar pro passo. Eu apenas passei um comando de corpo para esse cavalo. Então ele já está com uma boa sintonia. Ele voltou pro trote. Do trote, eu vou reduzir ele de novo pro passo. Ó, usei bem pouquinho a rédea. Então isso aqui é o controle da velocidade. Agora eu vou já sair do passo. Eu já vou jogar ele diretamente para um galope. Vai estar no passo. Eu vou já mandei ele no galope. Vou deixar ele. Daqui a pouco eu vou pedir uma parada para ele. Eu vou voltar ele no trote agora. E vou seguir um pouquinho e vou pedir uma parada para ele. Parou, deu um passinho para trás. Então é isso que eu preciso buscar num cavalo. Quanto menos eu precisar chegar na boca dele, fica melhor essa sintonia que eu tenho que ter com o cavalo. Porque eu não posso fazer nada com o cavalo obrigado, arrastado. Eu tenho que ir mostrando para ele, buscando esse entendimento. Toda vez que ele faz corretamente, eu dou o alívio para ele. Então, vamos fazer mais uma vez aqui só para ver se o cavalo entendeu. Já saiu num trote aqui, eu vou calmar ele, vou voltar. A leveza que eu tô tendo na rédea com esse potro.
quis acelerar, eu não deixo. Vou manter ele no passo. Então vamos acelerar. Galope. Agora eu vou pedir uma parada para ele, só que eu vou mudar o lugar, para ele não ficar achando que eu vou parar ele no mesmo local. Vou pedir uma parada. Parou, veio para trás. Então esse aqui é um exercício que a gente tem que ter, um controle que a gente tem que ter com o animal, que é esse controle da velocidade. O cavalo não pode se antecipar, o que quer dizer parar antes da hora, diminuir a velocidade e nem aumentar. Ele tem que esperar o comando. É um cavalo que vai estar na tua mão. O que você pedir para ele vai fazer. Ele não vai ter vontade própria enquanto eu estiver montado nele. Então esse aqui foi um exercício que eu passei, que é o controle da velocidade. Tá. Agora eu vou começar a pedir o focinho desse cavalo para dentro do circo. Tudo que eu vou fazer com o animal, primeiro é no passo. É devagar. Depois que ele aprendeu, que ele entendeu, aí eu posso colocar um pouquinho mais de velocidade. Então, eu vou pedir o focinho dele para dentro do círculo. Ele olhou, eu solto. Vou pedir, ele olhou, eu solto. E eu tenho que fazer ele permanecer nesse círculo. Aí eu vou usar a perna para poder empurrar ele para fora, a perna de dentro, e a perna de fora para poder manter ele aqui no círculo. E a rédea também. A rédea eu uso para poder empurrar o cavalo e para poder fechar o cavalo também. Tanto eu uso a rédea como a perna para poder ir moldando o animal. Então vamos voltar aqui nesse arqueamento dele para não confundir. Então eu vou manter meu cavalo no círculo. Vou pedir, o focinho dele ele olhou e eu solto. Não precisa eu trazer ele aqui, ó. Não precisa, ele apenas olhar para dentro do círculo. Ele tem que andar olhando para dentro aqui, ó. Ele veio, eu solto. Olhou, eu solto. Isso eu vou trabalhar dos dois lados do animal. Olhou, eu solto. Tá, então esse aqui é o arqueamento. Aí, eu trabalhando aqui no circo, eu estou trabalhando todas as partes do cavalo. Eu estou pedindo flexionamento de pescoço. Eu estou trabalhando a costela dele também, porque ele está mantendo a encurvatura para dentro, porque o cavalo ele tem que se encurvar para onde ele vai virar. Se ele vai para a esquerda, ele tem que trabalhar a costela, tanto a parte interna como a parte externa. Ele tem que fazer esse movimento para ele poder olhar e a rédea de fora encostar e ele cruzar a mão e sair para frente. Eu não posso fazer meu cavalo no momento que ele vai sair para um lado, por exemplo, para a esquerda, eu fazer isso com o pescoço dele, ó, é errado. Eu tenho que indicar, a minha mão vai ter que trabalhar um pouco mais alto aqui, pelo menos da cernelha até na cintura. Então eu indico com essa rédea direta, encosto a rédea indireta, ele saiu, eu solto. Então eu indico, encosto, ele cruzou a mão, saiu, eu saio para frente também. Então estou aqui no arqueando meu cavalo, pedindo o focinho dele para dentro. Ele está permanecendo no circo. Aí eu já vou avançar mais um pouquinho. Depois que ele estiver bem arqueadinho aqui no circo, entregando o focinho para dentro.
Aí eu vou começar a trabalhar as espadas dele já. Para mim trabalhar as espadas do cavalo, eu vou fechar ele aqui, ó, dos dois lados, em movimento. O cavalo tá indo para frente, eu vou fechar, eu vou encostar a minha perna de dentro e mandar ele pro lado e para frente. Então vamos fazer aqui, ó. Ele tá indo no círculo, eu vou encosto do lado e para frente. Ele veio, eu solto. Aqui eu já tô trabalhando a paleta do meu cavalo. Do lado para frente. A minha espora vai um pouquinho aqui mais na frente do cavalo. Do lado para frente. Agora eu já vou levar o meu cavalo. Vou trabalhar com a minha espora mais aqui no meio. Vou levar todo o corpo dele. Vou encostar a minha espora, vai trabalhar os anteriores e os posteriores, as espadas e a garupa do cavalo. Ele sai da minha perna. Novamente. Encostei. Do lado e para frente. Ele veio. Agora eu vou trabalhar só a parte de trás do cavalo. Só o posterior. Tô mantendo ele no círculo. Eu vou encostar a minha espora, o meu pé lá atrás. E vou pedir para ele colocar o pé, passar um pé na frente do outro e movimentar a garupa. É muito importante eu trabalhar a posterior do cavalo, ensinar ele a fazer força para trás, jogar o peso para trás, porque quando ele aprende a usar o pé, a frente vai ficando mais leve. Ele transfere esse peso para trás e as espadas começam a ficar mais leve. Ele tira esse peso que está aqui na frente, começa a melhorar essa movimentação e tira o peso da boca também. Então vamos voltar aqui, mais uma vez, ó, trabalhei os anteriores do meu cavalo, soltei. Eu consigo levar ele só com a rédea também, ó, só com a rédea de dentro, empurrando ele, ó. Ele cruza uma mão na frente da outra e sai para a lateral. Todo o corpo do cavalo. Eu estou ladeando o cavalo, estou empurrando ele com a minha, ensinando ele a sair da minha perna de dentro. Posterior agora. Eu fecho ele aqui, ó. Se eu tentar levar um cavalo e ele não quiser ir, eu entro com a minha perna de dentro. Se ele não quiser ir, eu entro cá de fora. Eu dou um toquinho aqui até ele sair, daí eu solto. Às vezes eu tô aqui tentando levar o cavalo e ele não sai. O cavalo tá meio preso, eu entro com a outra, dou um toquinho com a espora aqui, com o calcanhar, ele vai saindo. Trabalhando o posterior do cavalo. Beleza? Então os exercícios que eu tô passando aqui para melhorar essa movimentação do animal. Eu preciso ter um cavalo que eu indique com a minha rédea direta. Eu chego com a minha rédea indireta, que é a rédea de fora, aqui na tábua do pescoço do cavalo. Ele sai dos dois lados. Dessa forma. Trabalhando aqui no círculo, eu tenho que sempre estar guiando o meu cavalo. O que significa guiar esse cavalo? Essa rédea indireta, que é a rédea de fora, vai sempre trabalhar para manter o cavalo na linha do círculo. Então, se eu
Lá na frente o cavalo vai precisar estar muito sensível nessa rédea de pescoço. Você encostar, ele sair. Dos dois lados. Encostou. Nem estou usando a minha perna. Só na rédea o cavalo sai. Então aqui no círculo eu sempre estou guiando meu cavalo. Quando ele quer abrir o círculo, a minha rédea faz ele voltar. Ó. Encosta aqui, ó, no pescoço dele, ele volta para dentro. E quando ele está fechando o círculo, eu empurro ele para fora. Aí eu posso levar ele na rédea, na perna, faço ele abrir. Porque quando ele fecha o círculo é porque ele não está indo para frente. Eu preciso jogar ele para frente. E aqui eu vou trabalhar já ensinando esse cavalo a cruzar as mãos. Estou pedindo ele para dentro do círculo aqui, o focinho dele para dentro. E estou segurando ele com a minha perna para ele não fechar. Ele olha para dentro, e eu vou pedir para ele cruzar a mão agora. Só que eu não... No começo, agora não posso pedir para o meu cavalo já dar uma volta completa. Eu tenho que encostar no pescoço dele, ele cruzou a mão, eu solto ele. Aí eu vou trabalhando, com o tempo eu vou aumentando, vou exigindo um pouco mais do cavalo. Ele está aqui, eu tiro a minha perna de dentro, chego com a rédea de fora, com a perna de fora, ele cruzou, sai para frente. Eu encosto, sai para frente. A minha rédea direta eu uso para manter o cavalo olhando para o lado que eu vou virar. Por exemplo, eu vou virar para a esquerda, eu uso essa rédea para ele olhar para onde ele está indo. Eu apenas mantenho uma pequena encurvatura para o lado que ele vai sair. É essa rédea que leva o cavalo. E eu não posso levar o cavalo empurrado, arrastado. Ele tem que aprender que eu tô colocando um estímulo nele, ele precisa sair desse estímulo, desse contato. Então ele tem que entregar uma resposta. Eu não posso a vida inteira ficar arrastando o cavalo. Não, eu tenho que apenas encostar e ele sair da pressão da rédea. Então eu estou aqui moldando meu cavalo no circo. Aí eu vou ensinar ele já a cruzar as mãos. Ó, a minha perna está segurando ele para ele não fechar. Aí eu vou tirar essa perna de dentro e chegar com a rédea e com a perna de fora. Ele cruzou, eu já solto ele. Cruzou, eu já solto ele. Eu não posso dobrar o pescoço do meu cavalo e ele ficar com esse bico dessa forma, ó, esse bico da paleta para fora. Não, o pescoço está indo, mas a paleta está ficando. Não pode, o cavalo tem que trabalhar com as espadas alinhadas. Ele não pode deitar em cima da mão de dentro para virar. Então ele tem que trabalhar com ela alinhada. Então cada vez mais o cavalo vai aprendendo. Ele vai aprender a sair dessa rédea indireta, usando a mão. Vai tendo mais facilidade, mobilidade para poder ter uma boa amplitude, passar essa mão na frente da outra sem bater, sem pisar ali no casco, na coroa do casco. E o ideal também é estar com a proteção, tá com o cloche ali, com toda a proteção. Porque se o cavalo, na hora que você está querendo ensinar ele a espinar, a cruzar as mãos, se ele pisa no casco e machuca ali a coroa, ela é uma região muito sensível. Ele vai ficar com medo de cruzar as mãos, aí vai ter dificuldade. Então eu não estou usando aqui agora, mas o correto é usar essa proteção. Então esse é umas dicas aqui para a gente trabalhar com um potro, começar a pôr rédea. Vou falar um pouquinho agora do recuo. O recuo, o cavalo tem que
jogar o peso para trás e fazer força com os pés. Vamos dizer assim, o motor ali atrás. Ele precisa puxar com os posteriores e não ficar empurrando com a mão. Ele tem que sentar em cima do posterior e puxar o resto do corpo. A maior parte do peso do cavalo está para frente, do meio para frente. Então ele precisa fazer muita força lá atrás para ele conseguir vir bem para trás, jogar o peso para trás. Na hora do esbarro também precisa entrar com esses pés aqui debaixo da massa. Então, para recuar um cavalo, você tem que, de início, esse aqui já está recuando até bem, mas você tem que ensinar ele, ó, encostou na boca, espera ele dar a resposta. Ó. Ele veio, você solta. É devagarzinho, ele veio, você solta. Aí com o tempo você vai alinhando. Você vai aumentando, vai exigindo um pouco mais do cavalo. E se ele está com dificuldade de recuar, aí você pede ele para trabalhar o posterior. Ó. Um lado, ele vem e você solta. O outro, aí ele vai destravando o recuo. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro com mais detalhe essa parte aqui de destravar o recuo. Tem animal que não recua de jeito nenhum. Você pega ele com poucos minutos, ele já está recuando bem sem fazer força. Sem a gente precisar ficar arrastando ele. Então é isso aí, eu vou dar uma pausa aqui, depois a gente volta com mais dicas aqui para ajudar vocês aí a melhorar a movimentação do teu animal, beleza?